E aí, galera, começando mais um JimmyCast, e o assunto aqui é música, arte, profissão e muito mais. E hoje tenho aqui dois brothers, um guitarrista, um baterista. Vamos aí, começando hoje com o Diego. E aí, Diego? Diego Galves, né? Não ia acertar, Diego Galves. Não, é uma honra estar participando aqui do JimmyCast, né? Tá batendo esse papo com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Que legal. Fagner Cabil. E aí? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos, na medida do possível, responder as perguntas. É isso aí. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, ok? Vamos lá para mais um JimmyCast. E aí, Diego? Como foi seu início na música? Quem foram... quem te incentivou lá no início? Como foi seu início na música? Bom, algum tempo atrás, né? Muito tempo atrás. A minha mãe cantava e conheceu o pai do Cabil, né? E resolveram casar. Ele tocava violão, cantava no barzinho, minha mãe cantava e casaram. E então, desde então, nós somos irmãos, né? 4 irmãos aí criados no meio da música. A gente tinha mais uma banda do que família, praticamente. Ou a banda era família e se misturava. E a gente cresceu dentro desse ambiente musical. Então, desde cedo, a gente foi aprendendo. Cabiu mais cedo do que eu. Eu, a partir de uns 14 anos que eu me interessei. Porque eu era assim a ovelha negra, né? Todo mundo cantava, todo mundo tinha talento. E eu, ali acuado no canto, tentava, mas não dava certo. Na verdade, a gente era até obrigado a aprender a tocar algum instrumento. É obrigação da família, todo mundo tinha que tocar. Quando baixou a pressão, eu resolvi interessar pelo violão e foi tudo muito rápido, já pelo ambiente que eu participava, né? Então logo a gente começou já a tocar com a banda, né? Balaio de Gatos. Balaio de Gato. Uma lenda na cidade, vários músicos participaram, mas isso daí tem muita história para contar a respeito disso. Então, seu instrumento inicial foi o violão. Foi o violão, mas sempre com foco na guitarra. Sim. Mas a gente tinha aquela época ali que primeiro você aprendia a tocar violão e depois você ia pra guitarra. Sim. Sou dessa época aí. É. Cabil, e seu início? Meu início foi meio parecido com o do Diego, uma vez que somos brothers, né? Então, eu comecei, só que inicialmente, um pouco mais cedo, com 9 anos, no piano. Né? Comecei a tocar. Você começou no piano. E Caraca, tocava música legal. clássica, né? E isso foi muito bom, porque eu tive, né, um desenvolvimento musical muito legal, principalmente nessa questão de harmonia, porque depois eu não vi mais tocar um instrumento que envolvesse a questão harmônica, mas me deu essa experiência muito boa. E aí, na sequência, eu fui aprender a tocar percussão na banda do meu pai, aquela aula prática, né? Que você já vai direto né, na banda, né? E aí ele viu que eu tinha, né, esse dom para o lado mais percussivo, e aí ele me ofereceu a proposta de estudar bateria. Né? Então, com 11 anos, eu fui estudar bateria e, assim, a sequência, né? Continuei sendo percussionista da banda Balaio de Gatos, até em 97 que eu fui ser o baterista titular da banda, né? Com 15 anos. Pô, você começou cedo pra caramba. Pois é. E aí, depois disso, foi só dentro da bateria mesmo, nada mais percussivo, só seguir mesmo a batera. E a história como começou a Balaio de Gatos? Balaio de Gatos. Inclusive, ele tinha o título de o menor percussionista do Brasil. E realmente era o menor, ele era muito pequenininho. E para alcançar as tumbadoras que ele tocava, né? E ele tinha que colocar umas 2 caixas de cerveja embaixo para subir. Para poder conseguir tocar muito pequenininho. E já tocava muito bem, né? E pra bateria foi só um pulo, né? O Tubira já tava por aqui, né? Quando você começou? Assim, eu tive... o meu mestre de bateria foi o Rildo Nunes, né? E que me ensinou. Mas a percussão, quando você começou? A bateria já estava aqui ou não? Ainda não? O Tubira chegou depois, porque os primeiros bateristas da banda foi o Leonardo Marçal, né? Que foi cantor do Dr. Rock depois. Depois dele veio o Curió,
foi baterista Curió. do Bala de Gato, eu ainda era percussionista. E aí depois saiu o Curió, aí veio o Tubira. Né? E o Tubira que Luizão também. depois foi o Luizão. Luizão foi aí batera vocês também. alternavam, você Isso. tocava E aí parte depois do eu baile e acabei você. assumindo. Então eu acabei tendo a felicidade de ter aí 4 bateras que puderam me ensinar bastante mesmo com relação à experiência musical, ritmos e tal, o Tubira, então foi uma aula, né? Tubira baiano. E eu nessa época aí eu ajudava no começo da banda, eu era carregador de caixa. Tá, mas vamos, Não volta lá. tocava. Como que surgiu a ideia da banda, assim? Como que se formou a Balaio de Gatos? Vocês estavam lá, né? É um sonho, né, do Zé Maria, que ele influenciou muitos músicos na cidade. Balaio de Gato foi uma escola de músicos praticamente, porque várias pessoas passaram. Luizão, Tubira, Zecão, Curió, Leonardo Marçal, nós. Glauber, produtor. Glauber, produtor, Feijão, né? O Gleison. Gleison, cantor, né? Isso. Gauchinho, né? Clayson, Quadros. Então, ele tinha esse sonho de ter uma banda grande de baile, né? Que envolvesse a família. E começou com o JV Som, minha mãe, o meu irmão mais velho, o Vinícius, né? E o Zé Maria. Fazendo barzinho, e a banda foi aumentando, entrou Cabil, e foi entrando outros músicos, e o Zé Maria foi lá na Bahia buscar o Tubira. Tubira. Isso. Cláudio Baiano, e foi Cláudio cada Baiano, vez a banda também. crescendo, aumentando aquele sonho, e se tornou aquela grande banda de baile da época, né? Uma banda, eu lembro, que era bem estruturada também. Uma vez eu fui na casa de vocês ali perto do ginásio ali. Sim. Tinha um monte de coisa legal, né? Tinha palco, sonorização. palcos, mesa grande. 4 Era um horas de sonho. ensaio de segunda a sexta. Era? Coisa que não se tem 4 mais horas. hoje. Tinha que ensaiar. É uma disciplina, né? Ele Tirava era tudo muito no rigoroso. ouvido, não existia tablatura, não existia Essa época internet, não não existia, existia, no máximo uma revistinha cifra, Tinha que ir né? atrás da revistinha. E mesmo a revistinha tava totalmente errada, às vezes não tinha nada a ver com o que era a música. Então a gente tinha que tirar na raça mesmo, ouvindo disco ou fita cassete até de madrugada para poder conseguir tirar as músicas, né? E na época do Balaio de Gato, teve muito perrengues nas estradas, histórias. Muitas, vixe, Eu sei que tem várias histórias engraçadas. com certeza, com Quais certeza. são? Pode contar alguma coisa aí pra gente? A viagem para Paranatinga na época era uma... Só a viagem já era uma história, né? Era um atoleiro daqui lá, muito difícil e... Era um rally. Às vezes o ônibus quebrava, a gente ficava na estrada, né? Comia o que tinha e aguentava e era complicado. Algumas enrascadas nós já entramos já, algumas. Aquela viagem que dá o maior trabalho pra chegar e quando chega lá você lembra que tem que voltar ainda. Com certeza. E tem toda aquela estrutura que a gente tinha que montar. E Era muita coisa. depois do baile a gente desmontava, não tinha nada, nenhum glamour, era Não tinha rala, hold. rala. Não. E a gente tocava todas as cidades aqui do Mato Grosso, aqui a gente costumava ir. Era Jaciara, Jucimeira, Paranatinga, Nova Brasilândia. Tem cidade que eu fui que eu não me lembro. Não me lembro. Teve bastante. Campanha política também. Campanha E a gente política, tinha sim. showmício, Tinha as campanhas, né? showmício. Showmício. E Era a aí oportunidade de a gente bastante. encontrar, né, com outros músicos também, né? Sim. Eu vi na época vocês tocando nos comícios, sim. A época dos comícios acabou nessa época. Não tem mais. Né? E o Cabil? Fala aí, vamos falar um pouco de batera. Assunto bom. Uau. O que você fala pra gente aí? De batera. Qual o conselho pra quem tá iniciando a tocar a bateria hoje? Estude. Estude. Estude muito. Ouça muito. É uma das coisas que eu mais tive, além de estudar e de ouvir muito músicas, é ouvir outros profissionais. Não só da bateria, mas também outros guitarristas, baixistas, tecladistas. Eu vejo que as pessoas hoje não têm muito isso, né, de trocar ideia, trocar informação. E isso é muito importante porque você é uma escola. Se você tem músicos mais experientes, mais profissionais, você precisa estar entendendo um pouco. Na minha época, a gente não tinha muita informação, então a gente absorvia muitas dessas informações com quem estava do nosso lado. Então eu tive, como eu falei, o privilégio de ter Leonardo Marçal, Curió,
Tubira, Luizão, o Rildo, que me davam essas experiências, traziam essas ideias não só da bateria, mas do universo musical, né? E isso é muito importante para quem está querendo iniciar, conhecer um pouco, conhecer aquele que está tocando do seu lado, né? Porque sem a prática em conjunto, essa dinâmica, né, a bateria ela perde a graça, ela não tem função, né? Então essa é a dica que eu deixo para as pessoas continuarem buscando mais essas informações aí. E a guitarra? Diego é guitarrista, cantor. A guitarra, eu sempre me considerei mais assim guitarrista, amante da guitarra, né? Guitarreiro. Guitarrista. Adoro guitarra, então é uma paixão que não consigo abandonar. Antes de dormir eu tenho que pegar a guitarra, eu tenho que tocar. Se me deixar eu toco o dia inteiro, pena que eu não posso. Mas eu adoro, eu adoro. Agora, quem quer começar a tocar guitarra, a dica que eu dou é: primeiro tem que se apaixonar por ela, depois o resto tudo fica fácil. Um dia aprende uma nota, outro dia aprende outra. E se a pessoa tiver interesse, tem todo tipo de informação disponível hoje em dia. Hoje está muito mais fácil. Já começa lendo tablatura e procure um método que seja coerente e siga em diante. Qualquer método que, se você tiver interesse mesmo, você vai conseguir tocar. Você lembra qual foi sua primeira guitarra? Olha, eu não sei o nome, porque era uma guitarra que o Zé Maria comprou lá em São Paulo, acho que não tinha nem marca. Não foi a Innsbruck? Acho que é Innsbruck, cara, lembrou, parabéns. Aí era legal que tinha um papel assim debaixo do guarde, né? Que era transparente, aí você trocava o papel, só isso que tinha de legal na guitarra. Mas horrível, e ligado num cubo lá, e não ligavam na frente no começo. Eu botava no palco para tocar, mas a guitarra só ficava ali no palco. E eu achava isso extremamente, cara, humilhante, degradante. Mas não tinha assim, não tinha aquele politicamente correto na banda. Tinha que tocar e sem frescura, o pau pegava. Então o que acontecia? A gente dava os pulos, que nem aquele filme Whiplash, né? Uhum. Mais ou menos, basicamente era aquele ali o sistema. E a gente só tem a agradecer que realmente eu não batia palma no ritmo. A pessoa fala assim: eu queria ter o dom. Sim, o dom existe para pessoas, né, como Jimi Hendrix, né, vocês nasceram com dom. Mas eu tive que aprender, mas eu tive bons professores, o Cabil me ajudou muito. Quem me ensinou violão foi o Giovanni, né, na escola de música Memória, que ficava perto de casa, ali na frente do Marechal Dutra. E cada um dos músicos me ensinou um pouco, Cláudio Baiano, aí Tubira, tudo a gente pegava, era um ambiente familiar, a gente ficava junto o tempo todo. Então ou a gente estava ali arrumando equipamento, ou ensaiando, ou conversando, trocando ideia, então fluiu rápido. Mesmo sem método, sem uma coisa mais aprofundada que hoje tem, né, disponível na internet, a gente conseguiu ter um aprendizado diferente, que é aquele aprendizado antigo ainda, de ouvido. A gente teve contato, eu tive aulas, tive o privilégio de fazer umas 10 aulas com o Zé Damião, que me abriu a cabeça. Eu falava assim: pô, os caras me botam lá com a guitarra lá desligada, Zé. Me ajuda aí, cara, eu preciso pegar o dom. Ele fala: vem cá, meu brother, eu vou botar aqui pra você, que esse que chama blues. Aí colocou um Johnny Winter assim, eu falei: nossa senhora, aquilo ali, pá, abriu minha cabeça. Ele falou: agora vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Essa daqui é a escala de blues. Pronto, daí já foi o suficiente. Foi ele que me ensinou a escala penta de blues, e eu tive esse prazer de aprender com ele. Aí eu cheguei em casa e já me olhou diferente, falou: esse menino aí, vamos botar ele de guitarra, vamos ligar na frente a guitarra dele. E a primeira guitarra legal que você teve? Foi uma Jackson. A gente trabalhou uma política inteirinha, fazendo showmício, num rala lascado, mão tudo cortada, de montar palco, carregar a caixa, sempre tinha uma... Cair do palco, caixa caía no pé, caía junto com a caixa de cima do palco, era bem desastrado, né? E a gente juntou dinheiro, eu e o Luizão. Aí ele comprou um cabeçote. Mas foi uma política inteira em um carnaval. Sem gastar um tostão. E era assim: você é músico, você ganha tanto. Você vai carregar as caixas também, você ganha
mais um tanto. Eu e o Luizão, Falou, opa. zoiudo para comprar instrumento, falou, não, a gente carrega também. Carrega o palco inteiro. Vamos pegar tudo. Exatamente. E a gente foi para São Paulo, todos numa Eu caminhonete. comprei minha bateria também. Ele foi comprar a bateria dele, o Luizão comprar a guitarra e o cabeçote, eu minha guitarra. Foi uma Jackson Soloist, né, School. Aí depois eu tive uns problemas financeiros, tive que me desfazer da mesma, mas Eu lembro dessa. não tem problema não. Legal, histórias de banda, de música. E a música? A música pro Cabil na época que você começou e ela hoje? Qual a diferença? O que você fala aí da música hoje e da sua época que você começou? Hoje a informação ela é muito vasta, então facilita, né, o conhecimento, o entendimento. Naquela época a música era um pouco mais difícil, mais limitada. A gente só tinha rádio, tinha as fitas cassetes, né? Não tinha DVD no início, era só as fitas, vinil. Mandava gravar. Mandava gravar. Meu primeiro contato, por exemplo, com rock foi assim, né? Foi assim. Na verdade, foi por causa de uma fita do Creedence, em que eu conheci, falei assim, embora eu já tinha escutado antes alguma coisa de Iron, Pink Floyd, Dire Straits, na rádio, às vezes tocava alguma coisa disso, mas foi uma fita que eu achei estranho o nome, Creedence Clearwater Revival, que eu falei, cara, vou escutar, né? E me apaixonei pelo som, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Então, hoje em dia não, hoje em dia você tem, basta você querer procurar, o que a gente percebe é que às vezes hoje tem, hoje né? Facilitou tanto que as pessoas não têm mais, banalizou. não procuram mais, né? Porque tá tudo aí muita amostra. Mas nós tínhamos uma vantagem muito grande, que era um acervo de discos do Zé Maria, que tinha uns 3 mil discos dentro de casa. E a gente tinha o costume de ficar procurando, né? Nisso a gente achava Raul Seixas, Queen, achávamos, o que mais, Caio? Rush. Tinha Rush. Tinha coisa boa. E aí Beatles bastante. E a gente tinha costume quando criança, tinha que ajudar a limpar a casa, arrumar a casa. Então a gente colocava os vinis, né? Tocando ali pra gente continuar ouvindo. E às vezes tinha que ouvir alguma coisa que os pais também gostavam, né? Tipo Mercedes Sosa, né? Algumas coisas mais culturais assim. E a gente acaba escutando também, né? Foi aí que eu conheci também o Ray Charles. Gostei bastante dessa parte do jazz. Tinha muito disco. Tinha bastante coisa. Então, assim, a gente teve essa felicidade por ter uma família musical, né? De músicos e outros membros da banda morando na nossa residência também. Que aí, né, a gente comia e bebia música, né? Então, para nós, naquela época, né, era a sala de casa era uma banda montada. Era né? banda. Não tinha poltrona, sofá, era banda, né? Então, era bem diferente a situação, né? E você, como que você enxerga a música hoje e antes? Como que é? Mudou, não mudou? Eu acredito que mudou sim. Antigamente tinha pouco acesso à música, mas aquilo que você tinha acesso, você consumia ela com muito prazer, com muita devoção. Hoje, as bandas, os fãs que são devotos são de bandas antigas. Hoje é muito passageiro, tem muita música boa, tem muita coisa também ruim, mas é tudo muito passageiro, não se atém àquilo ali, não é massificado. Descartável. É muito descartável, muito momentâneo, como a maioria das coisas hoje em dia, né? Infelizmente. Mas tem música que não se descarta, né? São as que a gente toca até hoje, né? Que são as mais antigas. E eu acredito que também essa fase vai passar, vai ter uma valorização maior. Eu acredito que pelo menos assim na atual situação de Rondonópolis melhorou muito. Tem várias bandas de rock, vários contratantes, tem shows direto. Então eu acho que tem público para todo mundo, né? Tem várias bandas de rock bacanas em Rondonópolis e assim, a quantidade que tem hoje é bacana e tá todo mundo tocando, eu fico muito feliz. Eu acho que só tende a melhorar. Legal. E vocês se lembram qual foi o show ou o baile, a tocada mais longa que vocês tiveram? Vocês lembram de alguma? Sim. A mais longa que que eu lembro foi em média 5 horas. Se tem alguma que foi mais, eu não... Do balaio, eu acho que e teve também maratonas, assim, que a gente tocou um dia, ficou virado e teve que tocar no outro dia, numa matinê de carnaval lá em Barra do Garça, que foi terrível também. Nunca termina. Mas um baile de 5 horas com balada de gatos era normal.
Normal. Normal. Na época, os bailes... Normal, era tinha, normal. eles dividiam os vocalistas, né? E a gente que se lascava. O baterista revezava também nessas épocas também. Eu tive- Tubira tocava bateria também, né? Gostava de tocar chique-chique. Eu tive uma experiência assim, mas não foi com o Balé de Gato, foi depois, alguns anos depois, no início de 2000, mas foi com o Naldo e Naldinho. Quando eu fui fazer, eles me chamaram de um evento, eu fui, depois falaram, pô, gostei e tal, você quer tocar mais tarde? Eu falei, toco, né? Aí foi no Brasileirinho, cara. Começou 10, terminou às 6. Aí foi... Cara, e o Tubira era baixista. E ele roubava o Nossa. baixo, assim, ó, cara, e é mais arrastapé, né? Então o bumbo é diretão, assim, cara, o meu joelho ficou destruído no outro dia. Eles me chamaram pra outra semana. Não Tô aceitei. fora. Cara, foi, Até pé de foi chuva. rala. Foi rala. Não é fácil, não. Ai, histórias. E o que vocês fariam para o cenário musical em Rondonópolis melhorar? Se é que precisa de melhoria na visão de vocês, ou se vocês tivessem poder aí de uma coisa, tipo assim, eu faria tal coisa para melhorar a música em Rondonópolis. Tem várias coisas, né? Tem vários pontos, né? Eu acho que em Rondonópolis primeiro falta um conservatório musical, né? No mínimo, tem que ter um conservatório aqui estadual, entendeu? Disponível para todo mundo. Tem que ter mais incentivo, sim. Melhorar a música de uma forma geral, né? Acredito também que as pessoas se conscientizarem, né, que não é tão difícil assim contratar uma banda para uma festa. Né, que tem muita gente que fica assim, não vou contratar, tenho medo, muito caro. Não, é acessível, valoriza muito o ambiente da festa, né, o aniversário, o churrasco, é um presente para quem está fazendo aniversário. Então, esse incentivo das festas particulares para a gente tem sido muito importante, porque a maioria dos shows que nós fazemos são para festas particulares, e o que nos dá um fôlego para continuar, né? Acredito que também a parte comercial também pode colaborar bastante também. O público, às vezes, fica assim, não quero pagar o cover. Pô, faça questão de pagar o cover. O músico tá ali, ele dedicou a vida naquilo ali. E o dono do bar também faz o favor de passar o cover pros Eu não vou nem falar isso daí, mas, né, assim, porque tem Exato. locais O aí público que... acha que passa. é uma questão, esse daí não precisava nem existir. Uma coisa que pode melhorar, né? Pô, É verdade. cover artístico. Porque Aí quando o cara passa vai o lá, cover, paga. quando o Será cover que é mais passa pros vantajoso, músicos? quando o cover é mais vantajoso, eles falam, não vou pagar por tocada. Então, isso daí pode melhorar. Já mudou o né? assunto, deixa eu te falar. Cabiu. É assim mesmo. Então, eu acho que desse melhorar, né, antigamente, né, a gente tem como base, né, no passado, né, e o passado a gente tem festivais, tem músicas nas escolas, né, tem eventos de escolas de música. A nossa banda Trilogia, né, iniciou com um primeiro show num evento de escola de música, né, aqui na cidade. Então, assim, Foi mesmo. isso precisa. E é engraçado porque as pessoas têm sede disso. Existe um movimento cultural, as pessoas gostam dos eventos, mas não tem... A molecada só vai se interessar se ver alguém tocando também, né? Se tiver esse tipo de movimento. Exatamente. Porque parece que ninguém está se interessando muito por música. Hoje eu vejo muito assim, uma analogia, né? Hoje em dia eu tô vendo muitas crianças andando de skate, mas porque surgiu a Raíssa Leal, entendeu? Como uma referência para essas crianças que hoje estão andando bastante de skate. Então, assim, Tem alguém incentivando. Tem alguém incentivando. A música precisa disso. E, tanto no cenário regional quanto nacional, né? Porque a gente não tem ninguém que se você for ver, banda de rock, qual foi a última que surgiu no Brasil, assim? Restart, cara. E olha o que eu tô dizendo. Olha quem eu tô E nos anos 90 a gente reclamava, nossa, esse CD aqui do Nirvana eu não gostei muito não. Não dá, né? Não sabia o que viria. Hoje em dia praticamente não tem banda, é só MC, você entendeu? É muito limitado, VS, né? É tudo eletrônico. Então, assim, a gente não tem mais essas referências. Precisa buscar. Então, assim, se houver um incentivo para que haja isso e as pessoas consigam enxergar que existem músicos, que existem instrumentos, né? Quantas pessoas já chegaram pra gente e falaram assim, poxa, eu queria aprender a tocar esse instrumento, porque vê a gente tocando. Sim. Né? Então,
querendo ou não, a gente acaba se certeza. incentivando. Então, precisa de incentivo por parte das autoridades, né? Que fomente mais essa cultura musical na nossa cidade. Legal. E vocês fazem parte da banda Trilogia. Trilogia. Como surgiu a Trilogia? Me conte aí sobre a banda Trilogia. Eu acho melhor o Cabil, porque ele lembra melhor de datas. Então, eu sou meio... Melhor. Começa, Eu sou Cabil. meio Então, fora de assim, datas. inicialmente, a gente começou uma banda chamada Taioba Joe. Taioba Joe. Nós fizemos alguns shows no início de 2002, né? Que era uma formação, eu, Diego, o Bruno Manchinha e o Elton, que era professor de música na guitarra. Ah, sim. Foi E pra aí, Cuiabá, ele. isso, ele era do Tribo Urbana também. Tribo Urbana. Né? E aí, isso foi em 2002. Aí passou um tempo, a gente parou, deu uma parada e tal. E aí aconteceu, eu tava fazendo um cursinho. E aí o Diego chegou pra mim e falou, cara, tem um bar aqui na cidade. E esse bar, ele tem, tá rolando música ao vivo lá. Aí é o Doctors, né? Lá do Valteci. Lá na Tiradentes. Isso, na sim. Tiradentes. Ele falou, vamos lá um dia tocar. Fez barulho esse bar na época. Fez. E aí, ele falou, tem um cara que é residente lá, que toca lá, que é o Neguinho. Né? Aí falou, o Neguinho, conhecidaço, falecido Neguinho, né? Sim. E aí, ele falou, vamos lá fazer um dia um som. A gente foi lá, sem compromisso nenhum, fizemos um som lá, um rock lá, eu, Diego e o Neguinho. E acabou gostando ali da ideia. Né? O Valteci falou, vem mais vezes, vem, né? Nada era compromisso, era mais diversão que a gente fazia ali mesmo. E aí chegou num determinado dia em que ele ia fazer um luau, né? O Doctors ia fazer um luau atrás do Atlântico, não lembro o nome do clube ali. E aí o Valteci falou, olha, precisa colocar o nome de uma banda, porque colocar Fly só Diego, né? Cabe Sem o um nome. Neguinho sem nome, fica, né? Não é chamativo e tal. Aí o Três de Rô. O Neguinho falou Três de Rô, em alusão ao Três do Rio, né? Que é um grupo de choro que tem conhecido no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, Três de Rô não, Trilogia. Joguei o Trilogia. Né? E aí pegou, né, o Trilogia. Né? Então, desde 2002, né, no segundo semestre de 2002, né, nós surgimos o Trilogia com essa formação. Né? Diego, eu e o Neguinho. Né? Posterior voltou o Bruno. Passou Mancha. rápido, né? O Bruno voltou, que era o Taioba Joe, voltou. Aí começou a voltar o Taioba Joe, né? Ficou essa mesclagem, né? E aí, logo após, né, que o Neguinho não pôde tocar mais com a gente, porque ele tinha outros compromissos, porque o Neguinho tocava na cidade inteira. E aí ele falou, eu não vou conseguir tocar. A gente tinha um show para fazer de última hora na Leonora, na Boate Leonora. E foi uma coisa assim que para nós era interessante, porque era a boate mais conhecida da cidade na época, era o primeiro show, e aí a gente não queria perder essa oportunidade. E aí a gente chamou o Luizão para fazer. E curiosamente o Luizão foi tocar com a gente com o baixo do Elvio, que é o baixista atual. Primeiro na foi o verdade baixo era do o baixo, Elvio. o baixo que veio Elvio, né? primeiro. Já tava O projetando Elvio que já ele iria combinou, ser o falou, baixista. vai lá abaixo, vai lá. Vai pegar o Depois eu- esquema, depois eu vou. Vê lá se é bom e aí eu vou depois, né? Então, surgiu dessa época, né? A gente ficou até 2006 nessa formação, né? Nós quatro, uma trilogia com 4, né? E até 2006, onde a gente deu uma parada, né? Retornando depois em 2016, né? Quando a gente retornou. Ficou quantos anos parado aí? 10 anos, né? 10 anos. 10 anos Correndo parado. atrás da vida, né? Outras prioridades. Criando filho e tal, dando os pulos aí, né? Dando... As pausas. Né? E qual é o som da trilogia para quem não conhece? Qual o som que vocês fazem? Nós tentamos fazer aquele melhor do pop rock, um pouquinho mais ácido, né? Com blues, alguns rocks mais pesados, mais nacional. A gente gosta de tocar Pearl Jam, Green Day, The Doors, Metallica, Eric Clapton. Então, uma infinidade de músicas aí que agrade, que lembre de épocas das pessoas, né? Red Hot Chili Peppers. A gente tenta tocar a música que a pessoa tem a lembrança emocional, né? Aquela memória emocional que toca a pessoa. Se a gente tocar a música e ninguém cantar o refrão ou ficar meio introspectivo, a gente já... Essa aqui não deu certo no repertório. Apesar, né, de a gente gostar muito da música, às vezes não dá certo. Então a gente tem que priorizar o gosto do público, que é eles que, né, fazem tudo acontecer. Né?
E a música Velho Cigano, velho? Então, Velho Cigano. Me conte da sua música. Pois autoral. é, Essa música é minha e mais de 2 colegas, né? Que foi em 1999 ou 98 que nós fizemos. A música nós fizemos em 15 minutos. Eu, Alexandre Ferro e Paulo Ferro, 2 irmãos. E a gente estava numa noite fria lá em Dourados e conversando e tocando violão. Aí eu fiz o riff, aí chegou o mais maluco lá e Velho Cigano chegou. E aí cada um foi dando sequência na letra, na música, e ela saiu em 15 minutos. E depois uma música dessa daí nunca mais saiu uma igual. E foi gravada aqui. E foi No gravada Jimmy aqui, Records. a primeira Sim, gravação aqui foi Temos aqui. um vídeo aqui. Jimmy Tá no meu canal aí. Isso. Depois a gente O Jimmy vamos Sessions. regravá-la, né, separadamente, fazer um trabalho mais bonitinho ainda. Massa. Ok, vamos pro nosso momento cultural. O que trouxeram aí pra gente aí? Quem começa? Eu trouxe aqui, como já havia citado antes, né? Então eu tenho aqui Creedence Clearwater Revival. Esse aqui é um Gala de 79. Para mim tem a primeira música que eu ouvi, né, na fitinha cassete foi Molina, né? E aí eu já falei, cara, que é isso, né? E aí eu comecei a ouvir as outras em sequência, Caesar Kill, Born on the Bayou, Bad Moon Rising. Nossa, eu não consigo achar uma música ruim do Creedence até agora. Então, essa referência, porque foi para mim a banda, é a única banda que eu consigo escutar que eu não enjoo, eu particularmente, né? E aí, então, Creedence é pra vida. Como que você começou a gostar de Creedence? Como que foi? Foi justamente assim, foi com a fita. Eu ouvi, a Molina, ela tem um solo de saxofone, me interessou, né? E a voz do John Fogerty é um drive fantástico, cara, né? E aí eu falei, cara, que voz é essa, tal? E aí eu lembro que eu peguei essa fita e aí eu mostrei pro Leonardo Marçal, né? E o Leonardo, naquela época, ele teve uma influência nossa, porque foi o primeiro baterista de banda do meu pai, do Bala de Gato, e ele era cabeludo, roqueiro, né? Então, a gente falou, depois disso, o Diego ainda tinha cabelo, e nós deixamos o cabelo comprido. Nós dois, foi justamente nessa época, nessa influência também. E aí eu mostrei. Escolado, né? E aí eu mostrei essa fita pro Leonardo, e o Leonardo falou, cara, isso é rock clássico, da mais alta qualidade. Eu falei, então é isso que eu quero. E a gente escutava muito, inclusive nos intervalos dos shows que a gente fazia com o Balá, eu colocava a fita para tocar. Durante a viagem também. Durante a viagem a gente ouvia bastante. Ouvia muito Creedence, Pink Floyd. Foi muito legal. Dire Straits, ouvia muito. Muito bom. E você, Diego? Bom, isso daqui tem que ser, né, Jimi Hendrix, né? Essa aqui é uma coletânea, né, com as melhores canções. Muito top esse disco. Muito bom. Hey Joe, Fox Lady, All on the Watchtower, Voodoo Child, muito bom, demais. Eu não tenho nem o que falar, né? Melhor guitarrista de todos os tempos. Sorte sua, né? De ter o primeiro nome igual dele, né? Jimmy. Sorte. Não é brincadeira, não. É isso aí. É uma lenda, né? O cara simplesmente arrebentou. Mudou a história da guitarra pro lado que eu gosto. Eu adoro. Então, recomendo sempre ouvir Jimi Hendrix, que você vai ser feliz, com certeza. Eu hoje recomendo o Def Leppard. Esse legal. aqui. Histeria. Que da hora, hein? Dica do dia. Legal. Fala mais de bateria aí, Cabil. Falar sobre Paradiddles. Fala aí. Cara, Quando foi que começou a estudar pra valer bateria? Que você foi fazer uma aula lá, assim? Aula. Então, tem um fato curioso, assim, quando acho que eu tinha 11 anos, e aí o Olímpio Alves deixou a bateria lá em casa. Uma bateria que ele tinha, ou o baterista dele tinha, eu não lembro. Meu pai tinha pedido porque a banda dele ainda não tinha bateria. Era Alves e Elvis. Olímpio Alves e Elvis. Alves e Elvis. E aí deixou a bateria lá em casa.
E aí, só que todo mundo tinha morrido. Tipo assim, não tinha aquela coisa de sentar lá e tocar, porque ninguém sabia, né, pra onde ia. E aí eu lembro que o Giovanni Alencar chegou e falou assim, ó, a batida do axé, que naquela época, acho que era 93, mais ou menos, estava explodindo o axé, falou, é essa aqui. Aí ele fez né? E aí eu vi aquilo, e aí depois que ele saiu, eu sentei e fiz. Aí todo mundo, poxa, né, o Fagner tem o dom, tal, não sei o que e tal. E aí meu pai viu isso e me ofereceu a proposta de estudar. E aí, quando de repente, um tempo depois ele comprou uma Slingerland, né? O menino tem talento, manda pro Rildo. Aí chega um camaradinha de bike com um par de baqueta nas costas, falando, eu sou o Rildo. Eu né? sou o Rildo. E eu tive uma felicidade danada, né? Porque o mestre Rildo é fantástico, né? Tem uma didática excelente, motivava, né? Então eu tive muito tempo acho que eu tive 1 ano e 8 meses de aula, e só não tive mais porque ele teve que ir para Cuiabá. Depois ele tocou lá em Cuiabá, e aí eu acabei parando, mas eu continuei estudando em casa, não parava de estudar. Eu queria fazer técnica de pivô, porque eu vi ele fazendo, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer essas 2 notas de bumbo rápido aí. Quanto tempo você estudava por dia? Assim? Fora o ensaio que a gente tinha, mas no ensaio eu tocava percussão, mas eu estudava em torno de 1h30 a 2 horas, né? Tanto dentro e fora da bateria, eu alternava borrachinha. Né? E na bateria também. Né? Então tinha essa coisa. Nessa época eu estudava mais, era bem mais, no início eu era assim, fominha de estudo mesmo, porque queria desenvolver melhor, né? E depois eu queria aprender mais as questões práticas em conjunto, né? Com a banda, o que cada um faz, como que entra, tal. E aí eu aproveitei as experiências do Curió, do Luizão, do Tubira, né? Que me deram essas de cada um deles tiveram participação para que eu pudesse ter esse desenvolvimento, né, na bateria, né? Então eu sou muito grato até por eles terem passado aí na minha vida musical. O que a gente mais teve desde o começo foi prática de banda. Isso daí a gente, né, não pode reclamar, sempre tinha uma banda pra gente tocar. Você aprende a tocar um instrumento e depois você vai arrumar pra prática, a banda, né? A gente já tinha a banda lá e conforme aprendendo já ia tocando, né? E o Diego, fez aula de guitarra com alguém? Ou... Eu fiz aula de violão primeiro com o Giovanni, né? E aí depois, uns 8 meses, já não tinha muita coisa mais para aprender. E eu fui já direto para a prática com a banda e foi tirando as músicas e um foi me ensinando uma coisa ou outra, mas tudo muito solto. Fiz umas aulas com o Zé Damião, como eu citei, que mudaram o norte, né, como eu via a guitarra. E daí em diante eu fui aprendendo coisas meio aleatórias ali, estudo mesmo, assim, por mim, né? Eu buscava assuntos, né, e estudava. Agora com a internet ficou bem mais fácil, né? Comprava videoaula, alugava e gravava videoaula, né? Tinha uma videoaula do Faísca que me ajudou muito também. Então a gente pegava tudo que podia, né, e tirar muito música de ouvido. Mas o que aconteceu? A gente se apaixonou pelo rock, né? Mesmo tocando uma banda de baile. E já, né, no começo, o Zé Maria, pô, o que vocês querem tocar, né? A gente, eu quero tocar rock. Ele foi o criador dos memes. Antigamente tinha já os memes na banda. O Zé Maria tinha já. Mestre em memes. Não, isso aí até hoje a gente comenta. E é engraçado que a gente não podia tocar rock. Não. Porque ele falava que a banda dele não era de rock. Uhum. Então a gente estudava, tocava Metallica, Pantera, mas antes na hora que ele chegava, a gente parava na hora. Ele pegava no pulo. Né? Um dia eu fui, a banda Eros, nós fomos tocar lá na sua casa, numa festa lá. Acho que foi aniversário dele. Ele chegou, olha, não toque sertanejo de jeito nenhum. Se tocar sertanejo, eu não pago cachê. E era o Elvis, acho que cantava, né? Eu amei. Só que durante a tocada lá, sempre chegava, toca sertanejo aí. Não podia tocar sertanejo. É que ele vem de outra escola, né? Veio do Rio de Janeiro, era mais samba, né? Ele gostava muito de jazz, blues. Ele passou isso pra gente também. Ele sempre falava, olha, nunca esqueça de ouvir blues e jazz, que tem uma base muito boa de música para se desenvolver, né? Então ele era uma outra escola totalmente diferente, ele não seguia muito esse lado sertanejo, o que foi bom para nós também, porque fez com que a gente explorasse outras coisas, inclusive o rock.
né? Uma vez que a gente não tinha enraizado. Porque, querendo ou não, aqui no Mato Grosso é muito sertanejo, né? Então, assim, se a gente tivesse ainda essa raiz sertaneja, certamente, né, a gente teria, talvez não teria conhecido tanto rock quanto a gente conheceu, e também outros ritmos, né? O Luizão foi outra grande influência também pra nós, né? Verdade. Nós, me arruma uma fita lá, virgem lá, que eu vou fazer um negócio pra vocês. Várias. Aí ele, selecionou só Metallica, Megadeth, Slayer, e foi colocando. E ele fazia de acordo com o seu instrumento. Painkiller, né? a pra música mim foi Judas Priest, Painkiller, Território de Sepultura, lascar, né? entendeu? Aí ele já me mandava, eu podia que já gravava um Satriani. Não, massa demais. Então, eu assim, só tenho a agradecer e levou a gente pro caminho do rock mesmo. É verdade. Aí tem ainda os outros professores, que é a questão das videoaulas e DVDs, né? Que isso a gente teve... Era nossa... Vivemos essa época. Vivemos essa época. Inclusive, né, na minha casa o Tubira levou, né, alguns vídeos, né, do Memorial do Buddy Rich, o In The Pocket do Danny Chambers, que curiosamente depois eu fui saber que tudo era do Jimmy. Do Danny Chambers era do Hildo. É do Hildo? O Hildo que trouxe essa videoaula. Cara, e aí assim... Então, eu não sabia rodou nem pra de onde caramba, saía. todo mundo gravou. Mas na época era assim, um trazia a fita original, fazia cópia pra todo mundo na cidade. Né? Então, assim, A minha cópia já era uma guitarra de 12 cordas que apareceu pra isso. 12ª cópia, né? Nossa, cara, tinha bastante. Aí depois teve a era dos DVDs e aí ficou mais fácil, né? Eu mesmo, né, estudei muito Dave Weekl, Natural Evolution. Pra mim foi um divisor de águas, assim, tipo, caraca, né? Ali, isso já foi lá nos anos 2000, assim, e aí o Natural Evolution, né? Eu conheci o Benny Graham, o baterista que deu aula pro Neil Peart, sim, né? Fred Gruber, né? Que dá aula também nesse Natural Evolution, né? E aí, assim... Neil Peart foi fazer aula. Foi fazer aula. Aí que eu vi que eu precisava demais estudar, né? Quando o Neil Peart precisa, né? Ou busca, né? Precisar não precisa, mas busca, né? E aí, então isso foi um divisor de águas, assim, né? Então, constante aprendizado, né? Tem que estar sempre... Legal. Vamos pro nosso jogo rápido. Jogo rápido. Uma banda e um guitarrista. Uma banda e um guitarrista. Jogo rápido. Led Zeppelin, Jimmy Page. Pronto. Uma banda e um baterista. Você quer falar guitarrista. Eu ia falar baixista. Tem também. Então, vou continuar citando Creedence como minha banda e baterista Vini Colaiuta. Nossa. Uma música. Voodoo Child. Uma música. White Habit, do Jefferson Airplane. Ótimo. Um lugar. Minha casa, meu lar. Um lugar. Cara, minha casa, né? Sempre também. Um esporte. Esporte, futebol, cara. Futebol, um esporte. Tá difícil. Mas caminhada no momento. Um filme. Um filme. De Volta pro Futuro. Um filme. Pulp Fiction. Música é. Música é vida. Música é. Cara, Music. Música pra nós é de fato vida, sentimento, uma forma de expressar os sentimentos, né, e absorver também. Família é. Família é projeto de Deus, cara. Família é. Extremamente necessário e é vital pra mim. Sem minha família eu nem toco, não tenho nem vontade de tocar. Deus. Deus é amor, né? É amor, é tudo, né? Não tem nem como definir. Deus. God. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Legal. Nós estamos chegando ao fim. E a trilogia, como faz pra achar vocês nas redes aí? Nas redes sociais, no Instagram, né? Instagram. @trilogiabanda. Isso. E lá tá o contato de telefone. Quiser contratar para shows particulares, para festas, para tocar em bares, né? E restaurantes, é só ligar pra gente que a gente vai combinar. Certo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E esse foi mais um Jimmy Cast com
Diego e Cabil. Valeu. Valeu, Valeu. muito obrigado. Tchau. Obrigado, valeu. Valeu.